senti algo de Deus para nós aqui hoje. Na verdade, eu sinto isso desde manhã, não sei se você sabe, mas toda quarta-feira, às 7h30 da manhã, nós temos uma live de devocional no meu Instagram. É só você procurar Gabriel Bolzan Rosa. Toda quarta, 7h30 da manhã, sem falhar, nós vivemos esse momento juntos ali de leitura da palavra e a gente começa o nosso dia já declarando que vai ser um dia de vitória, um dia extraordinário. Se você não tem participado disso ainda, eu quero deixar aqui o meu convite para você. Já deixa aí no teu despertador, na tua agenda, separado 7h30 da manhã toda quarta-feira. E hoje eu comecei ali a mensagem, eu quase preguei a mensagem inteira já de manhã na live, porque de verdade Deus tem falado muito no meu coração sobre um novo começo. Deus tem falado no meu coração sobre novos começos, sobre viver coisas novas e experimentar algo novo. Quantos aqui tem um desejo de construir coisas novas? Deixa eu ver. Talvez você fala para mim, Gabriel, pelo amor de Deus, acabei de construir minha casa, não quero nunca mais mexer com construção na minha vida. Não é desse tipo de construção que eu estou falando, pode ser que seja. Eu estou falando de construir coisas grandes, pode ser um sonho, pode ser teu trabalho, pode ser um ministério, eu não sei, mas eu tenho certeza que você carrega o desejo de construir coisas grandes. Todos nós carregamos o sentimento, o desejo de sermos relevantes naquilo que nós fazemos, sim ou não? Talvez você não carregue o desejo de ser famoso. Existem pessoas que têm desejo de ser famosas. Talvez você não carregue o desejo de ser o homem mais rico, a mulher mais rica do Brasil. Mas eu tenho certeza que você carrega dentro de você o desejo de ser relevante naquilo que você faz, de ser verdadeiramente importante naquilo que você está desenvolvendo. Ser um homem relevante dentro da tua casa, uma mulher relevante dentro da tua casa, ser um profissional relevante, ser um voluntário relevante. Eu não sei qual é a sua área, eu não sei qual é o seu desejo, mas eu tenho certeza que existe dentro de você desejo de ser relevante, de fazer coisas grandes. Sabe, final de semana passada eu completei 24 anos e pode ser que para você olhe para mim e fale, nossa, mas você é muito novo. Mas para quem parece que há 2 anos atrás eu tinha 17. E parece que o tempo está pulando, não está passando. E eu comecei a pensar sobre isso. Qual é a história que eu quero deixar? Qual é a marca que eu quero deixar na minha esposa? Qual é a marca que eu quero deixar nas pessoas que me cercam, nos meus futuros filhos? Você pode dar um glória a Deus por mim aí? Amém, glória a Deus, 4 se Deus quiser. Brincadeira. Mas eu tenho pensado muito sobre isso, sobre construção, sobre qual o legado que nós vamos deixar. Quantos aqui se preocupam com isso? Vira para esse teu vizinho e pergunta assim para ele, qual é o teu legado? O que é que você está deixando para as próximas gerações? E sabe, um dos grandes problemas que nós enfrentamos e que nós não gostamos de lidar, quando nós estamos na construção de um legado, quando nós estamos vivendo coisas novas e construindo algo novo, é a tal da jornada. Como nós temos dificuldade em encarar a jornada. Sabe por quê? Porque ninguém esbarra em grandes resultados. Ninguém acorda e da noite para o dia esbarra em algo grande. Resultados são construídos. Resultado é construção, talvez de muitos anos, de muito esforço e muito suor. Eu estava essa semana conversando com um cliente e ele estava celebrando uma conquista que ele conseguiu após mais de 6 meses de estudo, desenvolvimento e aplicação, e ele conseguiu aquilo, ele estava muito feliz. Repara, não é da noite para o dia. Ninguém chega em algum lugar grande, ninguém chega em coisas grandes, ninguém vive coisas grandes da noite para o dia. Resultados são construídos. E talvez para nós que estamos do lado de fora, essa é a sensação que muitas vezes nós temos. Essa pessoa parece que da noite para o dia a vida dela mudou, parece que da noite para o dia ela deu esse passo gigantesco. E pode ser da noite para o dia para você e para mim, mas só aquela pessoa sabe todas as noites mal dormidas, todos os investimentos que foi feito, toda a aplicação que ela teve para ela chegar naquele resultado. Talvez quando você pega alguma área da tua vida, você vai ver dessa forma, você vai falar, meu Deus,
Hoje parece que foi da noite para o dia, mas só eu sei tudo que eu apliquei, tudo que eu renunciei para chegar nesse lugar. Mas sabe, um grande inimigo que nós temos, que tenta nos tirar da nossa jornada, que tenta nos tirar do nosso processo, é o imediatismo. Nós somos pessoas extremamente imediatistas e tudo ao nosso redor contribui para isso. Hoje em dia você tem serviços de entrega que entregam as coisas no mesmo dia. Você quer o delivery quando você pede alguma coisa para comer à noite. Você quer aquilo que entrega mais rápido. Eu tenho certeza que depois do preço, ou talvez antes do preço, essa é a pergunta que você faz: quanto tempo vai demorar para chegar na minha casa? Sim ou não? E aí quando o restaurante fala para você: olha, vai demorar 120 minutos, você fala: fica com Deus, eu vou de miojo. Por quê? Porque nós somos imediatistas, nós somos ansiosos. E aí nós começamos um projeto, nós começamos algo, e quando nós não vemos aquilo dando resultado da noite para o dia, nós achamos que está tudo errado e nós pensamos em desistir. Porque o imediatismo é um grande inimigo. Você quer ver um outro grande inimigo na nossa jornada? Comparação. A comparação é um inimigo terrível que nós temos. Eu tenho dito isso, a comparação é a morte da satisfação. Você está feliz com aquilo que você tem, com a vida que você está vivendo, até que você olha para a pessoa que está perto de você, até que você olha para aquele teu amigo e você se compara. E sabe, deixa eu te falar, a comparação é injusta para todos os lados. A comparação é injusta com você e injusta com a pessoa com quem você está se comparando, porque todos nós temos histórias diferentes, caminhos diferentes, famílias diferentes. E muitas vezes, o que tem matado a nossa satisfação, muitas vezes o que tem nos tirado do nosso processo, da nossa jornada, do nosso processo de construção, é quando nós nos comparamos. Você já reparou nisso? Você está feliz com a tua vida, você está feliz com o teu trabalho, até que você olha e vê alguém com um trabalho talvez com um horário melhor que o teu, que tem um bônus melhor que o seu, que tem mais tempo de férias. E muitas vezes nós deixamos a comparação tomar conta do nosso coração, e quando nós vemos, a satisfação daquilo que nós estávamos vivendo foi embora. Mas eu creio que nessa noite nós vamos dar passos em direção a algo novo que o Senhor tem para nós. Eu creio que nessa noite Deus está te apresentando portas novas. Eu creio que nessa noite Deus está alinhando a tua bússola e está te levando para o direcionamento certo, para o caminho certo que Ele tem para você. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Erga sua mão se você quiser. Eu quero profetizar que a comparação, a ansiedade, o imediatismo não vai te parar, não vai te roubar da sua jornada e não vai te roubar daquilo que o Senhor tem para a tua história. O diabo não vai roubar de você aquilo que Deus tem para você. O diabo não vai te tirar do teu processo. O diabo não vai te tirar da tua jornada. Você vai viver 100% daquilo que Jesus conquistou para você. E se você crê nisso, aplauda Ele bem forte. Aleluia! Sabe, quando nós lemos esse versículo, Zacarias capítulo 4, versículo 10, você pode acompanhar aqui comigo. A Bíblia vai dizer assim pra gente: pois presta atenção nisso, quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Quem despreza o dia dos humildes, dos pequenos, dos simples começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Sabe, eu quero te explicar um pouco o cenário disso que nós lemos aqui. O povo de Deus estava tendo a oportunidade de reconstruir o templo. O povo de Deus estava tendo a oportunidade de reconstruir algo que um dia eles já tinham, de um dia algo que eles tiveram e que agora eles não tinham mais. E naquele momento, dentro deles, existia um sentimento de comparação
com o templo que Salomão já tinha feito e com agora aquele templo que eles estavam construindo. Eles sabiam que eles não tinham os materiais e o recurso para fazer um templo semelhante ao de Salomão ou melhor que o de Salomão. Eles sabiam disso. Eles sabiam que aquele templo que eles estavam construindo não chegaria perto. Mas então a palavra de Deus vem para eles e a voz de Deus vem para eles falando: não desprezem o dia dos pequenos começos. Não despreze o pequeno começo. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é grande um dia começou pequeno. Tudo aquilo que é grande um dia começou com um simples começo. Se você parar para pensar em todas as conquistas que você tem na tua vida, se você olhar lá atrás, começou em um pequeno começo. Eu compartilhei hoje com o pessoal na live que hoje de manhã eu estava sentado ali na sala da minha casa e exatamente naquele mesmo lugar que eu estava sentado eu consegui lembrar de um ano atrás. Eu estou para completar 1 ano de casamento, glória a Deus. Eu consegui lembrar de 1 ano atrás, quando eu e a Nanda, nós tínhamos comprado algumas coisas, e nós pegamos a chave da nossa casa, e nós entramos ali naquele lugar sem luz, tudo vazio. Eu lembro de sentar e conseguir imaginar, e conseguir sonhar com que aquilo seria o meu lar um dia, que a partir dali eu construiria história, eu construiria memórias e eu começaria uma família. E hoje, quando eu olho para onde nós estamos e as coisas maravilhosas que nós vivemos, eu consigo agradecer a Deus e entender que é grande perto do meu pequeno começo. Eu tenho certeza que você deve ter uma história semelhante com a minha. E aquele povo estava vivendo justamente isso, e o que Deus estava falando para eles é: não desprezem o pequeno começo. Sabe por quê? Porque se você quer viver algo grande, você precisa entender que tudo que é grande começa pequeno. Uma família de sucesso começa com um pequeno gesto. Um trabalho de sucesso começa com um pequeno gesto. Uma empresa de sucesso começa com um simples começo. Tudo começa no simples. Mas sabe, nós temos alguns entendimentos que eu e você nós precisamos aprender hoje para que nós possamos entender e viver esse pequeno começo da maneira correta. A primeira coisa que eu quero te falar é que um pequeno começo é diferente de uma grande desobediência. Um pequeno começo é muito diferente de uma grande desobediência. Onde que eu quero chegar com isso? Realmente, quando nós estamos começando algo, quando nós estamos começando a construção de alguma coisa, realmente nós vamos enfrentar desafios naquele começo. Realmente, muitas vezes nós vamos ter que passar por barreiras, nós vamos ter que derrubar muralhas, nós vamos ter que vencer desafios. Faz parte do começo. Eu e meu irmão, a gente estava conversando esses dias e nós estávamos lembrando dos primeiros clientes que nós atendemos e dos primeiros trabalhos que nós tivemos que enfrentar, e não eram coisas que eram confortáveis, não eram coisas legais, muitas vezes eram coisas que nós fazíamos 5 vezes mais do que aquilo que nós estávamos recebendo para fazer, mas nós entendíamos que era o começo, e que para viver aquele começo, nós iríamos enfrentar dificuldades, nós iríamos passar por desafios. Mas sabe o que eu quero falar para você é que você tem que entender quando você está enfrentando a dificuldade de um pequeno começo ou quando você está enfrentando a dificuldade de uma desobediência. Porque muito diferente de viver um pequeno começo é eu me lançar em desobediência no caminho contrário àquilo que Deus tinha falado para fazer. Nós vemos isso na história de Jonas. Deus deu um direcionamento para Jonas. Jonas, eu quero que você vá para Nínive, eu quero que você pregue para aquele povo. O que Jonas faz? Jonas vai para outra cidade. Jonas coloca no coração dele, Jonas tenta se enganar de que ele estava tendo um gesto, de que ele estava começando o seu ministério missionário. O que acontece com Jonas? A Bíblia fala que Jonas é lançado fora do barco, ele é engolido por um peixe, e ele passa ali um processo dentro da barriga do peixe, até que o seu coração se converte, até que Jonas entende
que é melhor estar em obediência do que estar em um lugar confortável. É melhor estar em obediência à palavra de Deus do que em um lugar, em uma situação que nós julgamos ser mais confortável e conveniente. Todas as vezes que Deus quer nos levar para um lugar de crescimento, primeiro Ele nos tira da nossa zona de conforto e nos leva para uma zona de confronto. Por isso presta atenção nisso. Se hoje Deus está te levando para uma zona de confronto, se hoje Deus está te levando a viver lugares diferentes, te tirando daquilo que você está acostumado, te tirando da sua conveniência, entenda que Deus está querendo te levar para um lugar de crescimento. Não haja por desobediência, não faça as coisas de acordo com aquilo que o teu coração está falando para você fazer. Sabe, o nosso erro é que muitas vezes nós decidimos com os nossos olhos e com o nosso coração. Nós decidimos por aquilo que nós vemos e aquilo que o nosso coração sente, mas a nossa decisão, a tua decisão não tem que ser o teu coração, não tem que ter os seus olhos. A tua decisão tem que estar pautada na palavra de Deus e na voz do Senhor. A tua decisão não tem que estar pautada naquilo que o teu coração está sentindo, mas naquilo que o coração de Deus tem para você. A tua decisão não tem que estar pautada naquilo que os seus olhos gostam de ver, mas naquilo que é o olhar de Deus para a tua história, para o teu destino. A tua decisão não tem que estar pautada no que as vozes estão falando, no que as pessoas ao teu lado estão falando, no que a voz da consciência está falando, mas tem que estar pautada na voz de Deus te direcionando pelo caminho que você deve seguir. Sabe por quê? Porque Deus não prospera a desobediência. Deus não prospera a desobediência. Quantas vezes nós vemos pessoas que começaram tudo errado, começaram um relacionamento errado, casamento errado, trabalho errado, tudo a partir de uma pequena ação errada. Deixa eu te falar, Deus não prospera. Deus não prospera a desobediência. Mas eu posso te dar uma boa notícia: Deus prospera quem age em ousadia através de uma palavra de obediência. Se você tem agido em obediência à palavra de Deus, se você tem agido em obediência ao direcionamento de Deus para a tua vida, se você tem seguido firme nesse pequeno começo, nesse start que Deus deu para você, por mais que inimigos se levantem, por mais que dificuldades se levantem, você pode ter uma certeza: Deus está comigo. E se Deus está comigo, eu tenho certeza que Ele vai honrar e prosperar a minha obediência. É melhor estar num lugar de confronto do que num lugar de conforto, porque conforto não combina com crescimento, mas confronto te leva a um lugar de avanço e crescimento. O pequeno começo não é a desobediência. Vira para esse teu vizinho e fala assim, ó: seja obediente. A segunda coisa que nós entendemos aqui é que a constância é mais importante que o volume. Presta atenção nisso. Quando nós estamos no processo de construir algo, mais importante do que a intensidade é a constância. Quantas pessoas desistem da academia porque não estão tendo resultado na velocidade que gostariam? Quantas pessoas param projetos no meio do caminho porque não têm o resultado da noite para o dia? Quantas pessoas deixam muitas vezes de economizar, guardar dinheiro, investir dinheiro, porque não ficam milionários de uma semana para outra? Sabe, muitas vezes esse imediatismo toma conta do nosso coração de tal forma que, na mesma medida que nós começamos com intensidade e que nós começamos a fazer com tudo, quando não vem o resultado, essa é a mesma medida com que nós paramos. Já conheceu aquela pessoa que do nada ela começa uma academia, uma dieta, ela fica 3 dias sem comer, ela se exercita 10 vezes por semana e ela quer correr uma maratona e passa 2 semanas ela não está com o shape do Cauã Raymond? É aí que ela se acaba mesmo em lanche e sorvete? Já conhece uma pessoa assim? Talvez essa pessoa seja você. Tem libertação de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. No processo de construção é mais importante a tua constância do que a intensidade com que você aplica. Você quer ver isso na Bíblia? Davi.
A Bíblia fala que Davi recebe o chamado de Deus, Davi recebe a promessa de Deus, ele ainda era novo, mas Davi vai ser coroado muitos anos depois de ter recebido a sua profecia, a sua promessa. Muito tempo depois de receber a promessa, muito tempo depois de ter sido ungido pelo profeta Samuel, é que Davi então vai colocar a coroa em sua cabeça. Mas sabe o que nós vemos? Davi como um homem constante. Davi como um homem constante. Sabe por quê? Porque quando Deus encontrou Davi num campo, Deus viu em Davi um coração diferente. Deus viu em Davi uma motivação diferente. E sabe o que é mais lindo? É que essa motivação e esse coração se manteve até a chegada da promessa. Sabe por que muitas pessoas param no meio do caminho? Porque perdem a motivação. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer viver algo grande no Senhor, se você quer construir coisas grandes, entenda que a constância vai ser fundamental para você experimentar todas as promessas que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes vão aparecer coisas tentando te derrubar, pessoas vão estar contrárias a você, vai aparecer leão, vai aparecer urso, vai aparecer gigante, mas quem é constante na busca do Senhor, quem é constante na boa motivação, quem é constante em obedecer a palavra de Deus, quem é constante em seguir o direcionamento de Deus, por mais que leões se levantem, por mais que gigantes se levantem, por mais que ursos se levantem, você entende, Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma promessa para mim. Eu vou enfrentar todo e qualquer tipo de inimigo, eu vou passar por cima de qualquer dificuldade, mas eu vou permanecer, eu vou manter o meu coração no lugar, eu vou manter a minha vida na presença de Deus, eu vou manter a minha casa na presença de Deus, eu vou levar a minha família na presença de Deus, mas eu vou viver 100% da promessa dele para mim. Eu não vou descansar, eu não vou parar até que os planos dele se concretizem na minha vida. É mais importante você ser constante em acreditar do que ser intenso e desistir no meio do caminho. Quantas pessoas desistiram no meio do caminho, sabe? Feche seus olhos nesse momento, coloque sua mão sobre o seu coração. Talvez você chegou aqui e você é essa pessoa que foi vencida pelo tempo. Talvez você é essa pessoa que foi muito intensa em buscar a presença de Deus, mas parou no meio do caminho. Talvez você foi muito intensa em buscar a conversão da tua família, mas você parou no meio do caminho. Talvez você foi muito intenso em viver o teu ministério, mas você parou no meio do caminho. Deus nessa noite te dá uma injeção de ânimo e Ele diz para você: eu quero que você seja constante, eu renovo as suas forças, eu te dou novas vestes, mas você não vai parar no meio do caminho. E sabe a terceira e última coisa para a gente orar, que nós precisamos entender, é que sempre existe o recomeço. Nós sempre temos a oportunidade de um recomeço. E eu sei, você pode me falar, e eu sei, eu posso te entender que realmente o recomeço é muito mais difícil do que o começo. Começar algo é muito mais difícil é muito mais fácil do que recomeçar. Porque o começo traz com ele o ânimo, a alegria de viver coisas novas, de experimentar algo novo. Mas o recomeço traz a lembrança e a comparação. O começo traz a expectativa daquilo de novo que eu vou viver, que eu estou construindo. Mas o recomeço me traz a lembrança daquilo que um dia eu fui, daquilo que um dia eu vivi, daquilo que um dia foi o meu casamento, daquilo que um dia foi o meu trabalho, daquilo que um dia foi a minha vida sentimental. Mas posso falar uma coisa? O recomeço só é difícil, o recomeço só é doído para quem está tentando sozinho. A Bíblia em determinado momento nos conta a história de homens que precisaram recomeçar. Esses homens, eles tinham tentado pescar a noite toda, eles tinham tentado todas as suas técnicas, eles eram profissionais naquilo. Pensa você tentar algo durante muito tempo e não ter resultado.
qual lugar isso te leva? Isso te leva para o desânimo, te leva para a tristeza, para a mágoa. Tentar muitas vezes e não conseguir te leva a desacreditar da palavra, desacreditar daquilo que Deus tem para você, até mesmo desacreditar se esse sonho vem da parte de Deus ou não. Pensa para eles, recomeçar, eles não tinham tido sucesso. E realmente, talvez se eles voltassem sozinhos para o alto mar e tentassem pescar novamente, seria difícil, talvez eles não teriam sucesso de novo. Mas Jesus entra na história. E a Bíblia fala que quando Jesus chega naquele lugar, Ele fala: vamos voltar para lá, e vocês vão jogar agora para o outro lado. Mas agora não vai ser mais sobre a técnica de vocês, sobre o conhecimento de vocês, sobre a força de vocês. Agora vocês vão tentar de acordo com a minha palavra. Talvez você está aqui essa noite e Deus está te levando para um recomeço. Talvez esse é o teu sentimento: Deus, eu tentei tantas vezes, Deus, eu investi tanto nisso, eu coloquei tanta expectativa que isso iria dar certo, eu tentei tantas vezes, eu orei tanto e eu busquei tanto e eu não estou conseguindo. Eu não sei se eu tenho mais força para tentar mais uma vez. E o que Jesus está te dizendo essa noite: eu vou te apresentar o outro lado. Eu vou te apresentar o outro lado. Você tentou sozinho, você tentou do seu jeito, mas agora eu estou falando para você: volte e tente mais uma vez. Volte e jogue as redes para o outro lado. Volte e faça de acordo com a minha palavra. Volte e faça de acordo com a minha voz. Talvez você chegou aqui hoje e o teu casamento estava chegando ao fim e você não via mais como isso recomeçar. Deus está falando para você: hoje, nesta noite, eu te apresento um recomeço. Talvez você chegou aqui hoje, a tua empresa estava chegando ao fim. Deus diz para você: nesta noite eu estou te apresentando o outro lado. Talvez você estava decidido que dessa noite você não passava, e que desse dia você não passava, você ia ceifar tua vida, você ia tirar, você ia dar um fim nisso tudo. Deus está te falando para você: volte comigo, eu vou te apresentar o outro lado da tua história, eu vou te apresentar algo novo, eu estou voltando com você, você não está recomeçando sozinho, eu tenho coisas novas para você viver. Deus não quer que você desista, Deus não quer que você abra mão, Deus não quer que você jogue fora. Deus vai te levar para o lugar da tua vergonha e transformar aquele lugar no ambiente da tua vitória. Deus vai te levar no lugar da tua derrota e mostrar que aquele é o ambiente do teu milagre. Nessa noite eu creio que Deus está te levando para o outro lado. O velho ficou para trás, Deus te apresenta coisas novas e Ele manda te dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Melhor vai ser aquilo que você vai viver hoje do que qualquer coisa que você já experimentou. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, diz o Senhor para você. Se você crer nisso, fique de pé no seu lugar.